mais um minutinho, vamos ler a palavra. Quero agradecer, nossa apóstola não está aqui hoje, mas agradecer a pastora Marisa pelo convite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Esperar só mais alguns irmãos ali atrás. Amém? Amém. A minha versão é a NVI e está escrito assim: portanto, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo foi lavado em água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Mantenhamos firme a nossa esperança no Senhor, porque quem prometeu é fiel. Irmãos, que maravilha! Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Pois eu já quero te dizer uma boa notícia: aquele que é fiel na minha vida e na sua vida, Ele está neste lugar e Ele está dizendo que se for a vontade dEle para este ano, para essa semana, para essa noite, para esse dia, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e vai chegar na sua vida. Amém. Só que há uma coisa, irmãos, que Ele já fez por nós, que hoje, nessa noite, nós estamos vivendo o cumprimento de profecias. Como a pastora falou aqui, você tem prestado atenção no que foi ministrado durante esse ano? Irmãos, é tempo de santificar, é tempo de nós renovarmos a nossa aliança. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de nós renovarmos a nossa aliança, de nós lembrarmos da memória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas tudo que nós fazemos hoje, irmãos, é cumprimento de uma promessa que Ele nos deu há 2000 anos. Quando Ele fez aquela ceia, quando Ele partiu, Ele deu um bocado do pão. Quando Ele deu aquela taça de vinho para os seus discípulos beberem. E todas as vezes que o comerdes, que o beberdes, vocês fazem em memória de mim. Às vezes a gente perde uma pessoa na nossa vida, como eu perdi minha mãe, você às vezes perdeu um parente. E toda vez que chega a data dessa morte, a gente lembra daquela pessoa com pesar. Poxa, há tanto tempo aquele parente faleceu. Minha mãe adotiva faleceu há 3 anos e pouquinho. Todo mês de dezembro aquela chateação, foi bem na época do Natal. E aí no dia que chega a gente fica assim um pouco triste, a gente fica depressivo, não quer falar com ninguém. Vou lá no cemitério, vejo lá como é que estão as coisas, pago a taxa que tem que pagar todo ano. Mas a gente fica lá olhando para aquele buraco, aquela plaquinha que está lá com o nome da pessoa que a gente ama. E a gente lembra de todos os momentos bons que a gente viveu com aquela pessoa e a gente tem um sentimento chamado saudade. E às vezes a gente dá tanta ênfase para aquela plaquinha, para aquela cova que está ali diante de nós. E o tempo vai passando, irmãos, a gente não pode fugir da realidade, ali só tem ossos. Mas nós, no nosso cristianismo atual, nos dias de hoje, nós estamos numa igreja aberta, um lugar claro, aonde o nosso Senhor está vivo, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Nós estamos diante de uma atmosfera de glória, de uma presença que a gente não tem como pagar para ter, de uma unção que a gente pode dar tudo o que a gente não tem em qualquer lugar. Nós temos tudo isso de graça, de portas abertas. Mas a gente não reverencia e a gente não tem mais o amor e o apreço que a gente tem, muitas vezes, pela pessoa que faleceu. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente ama coisas, a gente ama pessoas, mas a gente não está mais amando o Senhor como a gente deveria.
A gente diz que serve ao Senhor, a gente diz que prega, a gente diz que ora, a gente diz que faz um monte de coisa. Só que a gente não ama o Senhor na mesma intensidade. A gente coloca a nossa intensidade em fazer a obra, a gente coloca a nossa intensidade numa performance, a gente coloca a nossa intensidade numa oração que a gente precisa fazer em público, ou no evangelismo que a gente faz lá fora, ou às vezes até para disfarçar diante da família. Mas você é crente, você tem que ter uma postura. Só que a gente pode ter tudo isso, mas aonde está o nosso amor pelo Senhor? Aonde está o nosso apreço pela figura de Cristo? O autor dos Hebreus, que não tem nome, a gente não sabe quem foi, mas ele vai nos dizer: irmãos, tenhamos plena confiança de entrar no lugar santíssimo. Nenhum de nós, irmãos, se fosse no tempo antigo, no Antigo Testamento, nenhum de nós, só se a gente descobrir hoje, e tem alguém aqui da descendência de Arão, nenhum de nós, se aqui fosse o tabernáculo, se aqui fosse o templo, nenhum de nós estaria neste lugar, e eu não estaria neste altar. Nenhum de nós poderia passar aqueles portões. O nosso culto teria que ser prestado do lado de fora. O nosso Deus sempre seria um Deus distante, e a gente sempre dependeria de um representante para falar por nós. Hoje a gente chega na igreja, a gente tem um louvor bonito, a gente tem uma dança bonita, a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus. Na nossa vida lá fora a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus, mas a gente não faz isso porque a gente prefere calar a boca e só ter identidade de crente. Eu sou crente, isso me basta. Sendo que o nosso culto, irmãos, ele começa na nossa vida lá fora. E quando a gente é crente de verdade, quando a gente, mesmo na luta, mesmo no problema, mesmo na doença, a gente serve ao Senhor de todo o nosso coração. Quando a gente entra naquela porta, não é que a gente vai andar de cabeça erguida nem olhando para os irmãos, não é isso. Mas a gente entra confiadamente, porque a gente sabe que aqui neste altar, daqui deste altar, sai uma presença, sai uma virtude, que um dia tocou a minha vida, tocou a sua vida e nos motivou a fazer uma aliança com Deus. Por isso que a gente entra ousadamente. Você não é para você entrar aqui como se você fosse qualquer pessoa. Ah, mas eu sou um visitante. Ah, mas eu sou uma pessoa que tem um mês. Eu sou uma pessoa que eu sou patrimônio histórico dessa igreja. Não importa. Todos nós nessa cadeira, nós temos a identidade de filhos. E quanto o Senhor se alegra quando Ele, a presença dEle, o mesmo Espírito Santo, nós estamos aqui sentados nas nossas cadeiras. Porque se nós, seres humanos, a gente olha para os acesos, a gente dá falta de algumas pessoas. Imagina o coração do Pai, quando Ele olha para a igreja e Ele sabe que tem filhos dele que estão ausentes, filhos dele que estão se perdendo. Irmãos, essa semana eu recebi uma notícia, eu fui até investigar para ver se não era fake news. Uma irmã lá em Pernambuco, nossa irmã em Cristo, aparentemente tudo bem com ela, uma irmã do círculo de oração, uma pessoa que tinha chave de igreja, uma pessoa que ajudava o seu pastor, mas que por alguma pressão da vida se enforcou dentro da própria igreja. Eu fui averiguar para ver se não era fake news, para ver se não era, e realmente tem uma nota da Assembleia de Deus falando isso. O que acontece com o meu coração, com o seu coração, que durante o caminho, durante o percurso, a gente pode se perder de tal forma como essa irmã se perdeu. Irmãos, foi depois do círculo de oração. Então imagine essa mulher naquela manhã, naquela tarde, não fala o horário, mas ela exercendo o seu ministério. Mas quando ela desceu do altar, quando ela entregou o seu ministério, ela falou: Senhor, eu terminei a minha missão. A vida dela estava um caos tão grande que ela não suportou a pressão. E ela... Como é que está a minha vida e a sua vida? Quando eu coloquei isso no grupo dos pastores, eu até coloquei assim: irmãos, isso é um alerta para nós, porque nós somos seres humanos. Às vezes, como pastores, como líderes, a gente vai se preocupar tanto com vocês e a gente se esquece de olhar um pouco para nós. A gente é humano, a gente tem que descansar, a gente tem que viajar, a gente tem que comer na hora certa, a gente tem que fazer um exercício físico, a gente tem que olhar um pouco para nós, porque se o templo do Espírito Santo não tiver edificado, a gente não consegue fazer mais nada. E a gente não consegue fazer nada na igreja. Então é através de nós que o Senhor olha para mim e para você, Ele vai nos moldando, vai nos construindo, e à medida que Ele vai nos edificando, porque como diz em Coríntios, Ele é o arquiteto. Ele nos constrói a maneira que Ele quer.
Então deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você acha que a sua história até aqui tem sido um rascunho. Então deixa o Senhor passar a sua história limpa em nome de Jesus e fazer uma nova história, uma história de bênção, uma história de vida nessa noite. Se você até aqui achou que não viveu o seu potencial todo, deixa o Senhor trabalhar em você e deixa Ele romper cabeça para que você vá adiante. Mas na sua força você não vai. É isso que nós precisamos entender, é entrando confiadamente na presença do Senhor, é falando: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou digno, eu não deveria estar aqui, tem gente melhor do que eu, tem pessoas mais capacitadas do que eu, mas se o Senhor me escolheu para ser um membro dessa igreja, para ser um levita, para ser um pastor, para ser o que quer que seja, eu preciso honrar o sangue do sacrifício que foi derramado. Eu preciso honrar, irmãos, é muito sério. Se a gente fosse abrir a palavra em Coríntios, lá está falando sobre algumas divisões que aconteciam naquela igreja. E o apóstolo Paulo pergunta: por acaso o corpo de Cristo está dividido? Por acaso o corpo de Cristo, depois de ressuscitado, ele está dividido? Se eu pudesse pegar ali, irmãos, a bandejinha do pão e mostrar os pãezinhos, eles são tão pequenininhos, bem partidinhos. Mas aquilo ali é uma simbologia. O nosso coração, ele está inteiro na presença. O corpo de Cristo não é dividido, o dedo não está longe, o coração não está longe. E quantos de nós muitas vezes estamos aqui na igreja, estamos adorando, estamos exercendo tudo que nos é proposto, mas o nosso coração está longe. A gente queria estar em qualquer lugar do mundo, mas pastor, é janeiro, eu queria estar lá no exterior, na neve. Para que eu estou passando um calor desse? Pastor, é janeiro, é mês de férias, o que eu vou fazer na igreja? Você às vezes pede um dia de descanso para Deus. Quando Deus te dá o descanso, você quer ficar no osso, você quer ficar duro. O Senhor abre as portas que você precisa, o Senhor dá a finança que você precisa, Ele te dá a prosperidade que você tanto pede. Mas o que você faz quando o seu pedido é atendido? Ano passado, alguns dos irmãos acompanharam que eu tive um problema muito sério de coluna. Estava para não andar mais. Irmãos, o que o Senhor faz na vida daquele que serve a Ele, com toda a sinceridade? O que o Senhor faz na vida de um ser humano, na minha vida, na sua vida, quando a gente crê, quando a gente pede ao Senhor: Senhor, eu quero continuar te servindo, eu preciso de algo para te servir. Tem como Ele não responder essa oração, irmãos? Não tem como. Se você está falando hoje com o Senhor, se você chegou aqui nessa noite dizendo: Pai, tem algo que me impede de sentir a Tua presença, tem algo que me impede de romper os meus limites, o Senhor hoje quer atender a sua oração e fazer você romper esse limite. O Senhor quer fazer você ir além. Porque eu falei, irmãos, perto da época do meu aniversário, uma tristeza sem fim. Eu falei: Senhor, eu preciso pregar a Tua palavra, eu preciso estar de pé, eu estou numa igreja nova, eu preciso dar continuidade àquilo que o Senhor entregou. Só que se eu tiver que andar numa cadeira de roda, eu ando, mas faz alguma coisa, me dá o verde. Às vezes a gente tem que ter umas orações meio ousadas com o Senhor. Não é porque a gente está numa condição de inferioridade que a gente tem que vestir a veste de coitadinho. Olha, eu sou enfermo, eu tenho essa limitação, tadinho de mim. Pô, pastora, tadinho de mim, toda vez tadinho de mim, toda vez tadinho de mim. Um sangue inocente foi derramado para que eu entrasse confiadamente diante da presença dEle e pudesse orar: Senhor, se Tu quiseres, eu posso ser curado deste mal. E assim como aquele leproso, o Senhor responder para mim e para você: eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero libertar a tua casa, eu quero. Imagina você e eu ouvindo isso do Senhor hoje: eu quero fazer algo na tua vida. Você não está entendendo. Imagina, irmãos, glorifica e tenha fé do Senhor falar para mim e para você: eu quero que algo aconteça na sua vida. Mas é se você quiser, é se você quiser. Assim nos aproximemos com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura, irmãos. Se a gente for lá para o Salmo 51, quando Davi peca e ele fala para o Senhor, me purifica com água, me purifica com sopro. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para a roça e lavar roupa em rio? Como é que se lava roupa em rio e lavar aquele edredom grande? Porque a roupinha pequena
pequeno a gente ainda lava com a mão, né? Como é que a gente lava a roupa em beira de rio? Como é que a gente lava alguma coisa em beira de rio? A gente coloca ali na água, fica pesado, né? Para se carregar. Aí a gente não dá conta de esfregar, né? A gente vai com o pé. Davi estava falando para o Senhor: me purifica com as tuas pisadas. Me purifica com as tuas pisadas. Um pouco de tempo depois, um profeta vai se levantar na terra e vai dizer que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Por cada ferida no corpo de Jesus, a gente tem ousadia para entrar no novo e no vivo caminho. Por isso, mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos nos importar uns com os outros para nos incentivar ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês estão vendo que se aproxima o dia. O que foi dito nessa noite? A gente sabe há muito tempo que o dia do Senhor está chegando. Só que quando o Senhor ele fala no começo do culto, ele fala no meio do culto, ele fala durante a palavra, ele vai falar no momento da ceia. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? É chegado um tempo, irmãos, que a gente precisa realmente se despertar. Porque a gente fica esperando o arrebatamento, a gente fica esperando os céus estarem abertos. Mas e se o Senhor voltar para mim e para você hoje? E se a nossa vida acabar hoje, após a nossa morte, segue-se o juízo? Aí você ficou esperando o arrebatamento, você ficou esperando uma oportunidade que Deus te dá, Deus te desse, perdão, que Deus pudesse lhe dar, que Deus pudesse fazer um acidente, ou você ir para um leito de hospital, porque muita gente é alcançada dessa forma, vive uma vida desregrada, aí no leito de morte Deus vai lá e salva. Uma vez conversando com uma pessoa, pastor, a pessoa falou assim para mim: eu não sei por que Deus permite isso, a gente passa uma vida na igreja, ouvindo de tudo de muito pior, e alguém que está lá, na beira da morte, é salvo pelo Senhor. Por que isso acontece? A gente volta lá para a cruz. Onde estavam os discípulos de Jesus que ouviram a palavra, que creram, que começaram a fazer milagres? Aonde eles estavam na hora que o Salvador estava sofrendo? Somente João permaneceu aos pés. Mas aquele homem que foi bandido, que fez algo realmente que merecesse a crucificação, ele olhou para o mestre: quando o Senhor entrar no paraíso, se lembra de mim. Às vezes, irmãos, a gente vive uma vida inteira servindo ao Senhor, caminhando com Cristo, testemunhando das coisas que o Senhor faz na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, mas falta um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. O que está tirando a sua atenção? O que está tirando o seu foco? Às vezes, irmãos, você está vivendo uma vida tão automática. Você está tomando a Santa Ceia hoje, a gente que é aqui da intercessão, terça-feira já tem um encontro na intercessão, quinta-feira tem um culto, você que é de departamento, talvez vai se reunir com o seu departamento essa semana, e você vai cumprindo a sua agenda, dia após dia, semana após semana, e você às vezes pode olhar para a sua vida: vou aproveitar esse ganchinho no começo do ano. 2024 talvez não foi um ano favorável para você, mas se não foi favorável para você, o que você vai fazer de diferente? Porque, gente, imagina o seguinte: Deus viu o pecado entrando no mundo através de Adão, viu toda a questão do sacrifício que era necessário os sacerdotes fazerem. Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo Lugar e fazer a oferta de expiação. Você, quando pecasse, tinha que ficar do lado de fora, não podia se relacionar diretamente com o seu Criador. E Ele, na eternidade, entende: eu vou ter que fazer o sacrifício, porque pelo mesmo homem que entrou o pecado,
fazer homem e mostrar para todas as gerações que é possível viver em santidade e viver em comunhão com Deus o Pai. Eu vou ter que mostrar para os meus filhos que é possível sim, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a perseguição do diabo, apesar de toda a tentação que dia e noite o inimigo coloca ao nosso redor para a gente perder o foco. É possível me servir em espírito e em verdade. É possível me adorar em espírito e em verdade. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. E o Senhor diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele que aceita como filho. Perseverem, pois, na disciplina, porque Deus os trata como filhos. Que filho não é disciplinado pelo seu pai? Todavia, se vocês não têm disciplina, vocês não são participantes da paternidade, vocês são bastardos, vocês não são filhos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitássemos. Quanto mais nós devemos nos submeter ao nosso Pai espiritual para termos vida. É o que eu perguntei para os irmãos no começo nessa palavra. Quando é para homenagear as pessoas, quando é para a gente se lembrar das pessoas que partiram, a gente faz tanta homenagem. Quando é para a gente honrar a pessoa que está viva ao nosso lado, a gente faz tanta coisa. Por que a gente não tem o mesmo empenho para honrar o Senhor? É uma noite de Santa Ceia. É uma noite que nós precisamos nos atentar para o nosso coração. É uma noite que nós precisamos olhar para nós mesmos. Senhor, se o Senhor está dizendo que vem tempos difíceis, se o Senhor está dizendo que a gente precisa se achegar ao trono da graça, é porque nós estamos distantes. Esse é o significado dessa palavra. Chegue com ousadia. Talvez você não está tendo força nessa noite para continuar servindo ao Senhor. Você está a ponto de desistir de entregar tudo que o Senhor um dia fez por você. Mas nessa noite é noite de você ser renovado, de você ser avivado, de você ser tocado de uma maneira tão grandiosa, para você começar esse ano, a primeira Santa Ceia do ano. É para você começar, irmãos, dizendo para o Senhor: eu quero novidade de vida. Eu quero entrar por esse novo e vivo caminho. Eu não sei se você repara, irmãos, mas quando a gente está lá na festa da virada, vocês passaram aqui na igreja, eu estive com a minha família. Se a gente for pensar a grosso modo, é só uma hora de relógio que vira. É 23h59 do dia 31/12/2024. Daqui a pouco é 0h de 1/1/25. Pastor, isso é possível acontecer alguma coisa na minha vida? Quando a gente está preparado, quando a gente está firme no Senhor, qualquer segundo, irmãos, qualquer minuto na presença dele importa. Porque 1 minuto imerso na glória do Senhor, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em outro lugar. Então imagina você 1 segundo que seja da sua vida imerso nessa glória. Imagina você aqui na terra, carne e osso como eu, que alguns de nós já têm experiência de arrebatamento. Você aqui na terra, irmãos, nessa forma indigna, pecaminosa que nós temos, o Senhor, pela misericórdia, te levar para ver algo tão grandioso quanto a eternidade. Por que a gente não deseja mais essa experiência? Foi tão linda a música que a Cláudia escolheu para ministrar hoje. Por que pararam de falar do céu? O Senhor nos exorta, irmãos, não é porque Ele quer um monte de crente santo dentro da igreja, todos os filhos dele arrumadinhos, bonitinhos, de roupa passada, cara alegre, fingindo que está tudo bem, não. É porque o mesmo Espírito que está aqui olhando para a minha cara, para a cara de vocês, Ele quer estar naquele grande dia, olhando para as mesmas faces, para mim e para a sua, nós de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, dizendo em grande voz e dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, e nós estamos diante dele. Tudo isso aqui vai passar, gente. Até o horário está passando aqui. Esse culto vai acabar. Quinta-feira a gente tem o último dia de campanha da cura para tomar o cálice. No outro domingo a gente tem culto de novo. As suas férias de janeiro vão acabar e você vai precisar voltar a trabalhar. O tempo ele vai passar de qualquer jeito. Você escolhe a forma como você quer que ele passe para você. Você escolhe a forma como você quer gastar a sua vida na terra. É você quem decide.
o rumo que vai ter a sua vida. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Até que o Senhor me permite. Bárbara, prepara aquela música de novo. Jesus do Pirão. Feche seus olhos. Enquanto os nossos irmãos se preparam, faça sua reflexão para tomar essa ceia nessa noite. Vou passar para a pastora para ministrar. Mas eu queria que você tivesse alguns minutos com Deus. E que você se questionasse com sinceridade de coração: Senhor, o Senhor tem se agradado, Pai, da minha vida até aqui. O Senhor tem se agradado das ofertas que eu faço. Porque essa palavra vai continuar dizendo: Ele não quis sacrifício, porque se sacrifício importasse, a mesma ordem estaria até hoje. Mas Ele fez um único e derradeiro sacrifício para demonstrar o seu amor para conosco, enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós participamos da ceia, nós fazemos memória do corpo e do sangue de Cristo. Todos os meses nós estamos aqui cumprindo este ritual, Senhor. Mas há algo no nosso coração que precisa arder. Nós não podemos passar a nossa vida e com o passar dos meses, dos anos, nos esquecer daquele amor, daquela graça que incendiou o nosso coração no início de tudo. Nós não podemos nos esquecer da graça que um dia nos alcançou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não se esqueça, irmãos, assim como você não esquece de nenhuma promessa que Deus te fez na vida sentimental, na vida financeira, não se esqueça que a principal promessa dele foi voltar para nos buscar. E é essa promessa que nós aguardamos ansiosamente pela volta do nosso amado, do nosso Salvador.